As perguntas feitas eram tidas de bate-pronto. Muita vontade, agora com a mão escondida, talvez até suando, passando pela calça, né? Mas isso daí tudo foi pela manhã. E pela manhã também nós vimos aqui 2 assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, né? O Marcos Evandro Cardoso Santos. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. Bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores, ela que é da liderança do PT. E aí vem a minha primeira pergunta: como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas, que só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, né? Ou foram orientadas a não fazê-lo, mas fizeram com os seus advogados. Isso daí eu estou falando por quê? Porque talvez o único crime que a Carla Zambelli tenha cometido é de ser ingênua. E a população não acredita que exista político ingênuo, né? Mas Deus queira a realidade virar à tona. Indago aqui, presidente, o hacker Walter Delgatti, né? O senhor disse que até 2018 só uma pessoa tinha acesso ao código-fonte e era o técnico do TSE, o dito Papa das Urnas Eletrônicas, que inclusive Vossa Excelência falou que no final dos anos 90 fez um curso sobre algoritmo na França e disse que o Giuseppe Giannini então poderia ele votar por 200 milhões de pessoas. Vossa Excelência confirma isso? Ficarei em silêncio. Isso é possível fraudar as urnas eletrônicas com esse código-fonte, correto? Ficarei em silêncio. Muito antes de sonhar em ser candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro já defendia que todo o processo eleitoral, incluindo as urnas eletrônicas, tivessem mais camadas de segurança. Exatamente para que não houvesse desconfiança por parte de nenhum brasileiro sobre o resultado das urnas. E não foi o que aconteceu, infelizmente. Como ele vai ficar em silêncio agora para frente, óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. Quanto custa a democracia, seu Walter? Ficarei em silêncio. Porque foi essa pergunta que o senhor fez para Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Confere? Ficarei em silêncio. E o senhor também falou aqui que foi de sua autoria intelectual o relatório apresentado pelas Forças Armadas ao TSE. O processo produziu um relatório se ele foi entregue antes. Ficarei em silêncio. Isso, presidente, se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu estava pedindo a prisão dele por mentir. Né? Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão porque ele está mentindo. Eu queria pedir que a senhora botasse a próxima foto, item 2. O senhor conhece essa pessoa aí? Ficarei em silêncio. Vou ler a legenda aqui, porque o senhor vai ficar em silêncio, mas caso o senhor não sabe, eu vou lhe informar que é o advogado que está ao seu lado aí na mesa. E aqui a seguinte legenda publicada no Instagram dele, né? Ele com o livro do Lula. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que vem anunciar que no dia 13 de dezembro, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos neste dia serão revertidos para Walter Delgatti. O senhor diz ter recebido R$10.500 da deputada Carla Zambelli para fraudar as urnas. O senhor confirma isso? Ficarei em silêncio. O senhor conhece o senhor Renan? Ficarei em silêncio. Que é então motorista da Carla Zambelli. O senhor vendeu 3 caixas de uísque ao senhor Renan? Ficarei em silêncio. Por que essa cara diferente quando eu falei isso? Ficarei em silêncio. Bom, só para informar o senhor que ele acabou de dizer no seu depoimento, Renan, a Polícia Federal, que o senhor vendeu a ele 3 caixas de uísque, tem imagem do senhor, inclusive, entregando esses uísques a ele. Eu ia perguntar o valor, né, e se o senhor teria vendido depois essas caixas de uísque, porque talvez justifique a movimentação na sua conta bancária, o senhor alegando que foi em função do dinheiro que a deputada teria lhe dado para fraudar as urnas. Então, pode ser que tenha outra versão comprovada que o senhor está mentindo de novo. Tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que quem tem evidência para acreditar. Bom, obrigado pelo tempo, senhor presidente, só para mostrar, né, que até o amigo dele
acusando-o, dizendo que ele não é confiável, porque ele quer aparecer a todo momento, ele fala coisas que não consegue comprovar. Fica só a dúvida se o senhor está sendo pago, foi pago para ser infiltrado e agora está nesse momento aqui falando essas mentiras em rede nacional, ou se o senhor, né, enfim, está aqui pensando em fazer uma certa forma para tentar ser candidato a alguma coisa, ou as duas coisas, né? Mas, infelizmente, lamento pela sua vinda aqui, mentindo, suas falas são completamente desqualificadas e sem nenhuma possibilidade de crédito diante do que você já viu, diante do que o senhor ainda vai ver aqui hoje na CPMI. Isso aconteceu em julho de 2022, tá? Uma entrevista do senhor Delgatti. Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando. Pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, eu só tô perguntando. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então, o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta preso. Excelente. Gente, só para ficar registrado, isso aconteceu em julho de 2022. Ele falava o que for preciso, não só declarou seu voto em Lula, como disse, o que for preciso. Passa pra mim, por gentileza, o vídeo aí alto, pra população do Brasil ver o porquê que ele tá aqui. Por que foi todo esse teatro que ele está aqui hoje, essa CPMI. Tudo não passa apenas de uma questão eleitoral, no fim das contas, por incrível que pareça. Eu tenho planos futuros, né? Como são eles? Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal do meu estado. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro. Se eu fosse me candidatar hoje, seria um partido de esquerda. Então quer dizer então que o senhor advogado, faz uma defesa em prol, ali, uma propaganda de um livro do Lula, em que inclusive isso seria destinado para o senhor vota e faz campanha para o Lula, o senhor conversa com a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, o Glenn Greenwald, que inclusive é uma pessoa de esquerda, diz que o seu discurso não é confiável, ou seja, nem a esquerda mesmo acredita em você tem uma condenação com 44 vítimas por estelionato, e agora, meus senhores, agora, notícia é quente aqui, após Polícia Federal avaliar contradições, Hacker Delgatti vai prestar novo depoimento. Sabe, amanhã, se prepara, sabe por quê? Porque o senhor vai ter que prestar contas às mentiras teatrais, inclusive com o conluio de deputados da esquerda com o seu falso testemunho. Ninguém aqui é otário para poder, na hora que uma pessoa de esquerda pergunta pro senhor, o senhor responde, fala, é bem intencionado. Mas quando alguém de direita pergunta o senhor permanece calado. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? A esquerda toda quase que ovulando. Acabamos com o presidente Bolsonaro, acabou nada. Só mostrou mais uma face de uma pessoa que está a serviço da esquerda.